no sentido de poder também promover estas práticas e esta melhoria da adaptação dos edifícios a estas novas condições. Deixo aqui uma questão que pode servir de arranque do debate, se assim o entenderem, que é a questão de como estimular os investimentos de longo prazo na renovação energética dos edifícios, adotando medidas de adaptação às alterações climáticas e melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. Uma pergunta assim mais genérica, mas que pode servir de arranque aqui ao debate. E pronto, muito obrigada. Obrigado, Vera e Sofia, por esta tão excelente e eloquente apresentação. Eu, pelo menos, fiquei muito esclarecido, não tinha uma grande noção ainda sobre este projeto e sobre este trabalho que foi feito. E, de facto, um trabalho que cobre 29 municípios, mas 28% da população portuguesa é bastante, ou seja, é quase um terço da população portuguesa. E abranger o conforto térmico das habitações também e o caráter inovador, que é a primeira vez que foi feito a nível europeu, pelo menos foi o que disseste, também é bastante importante e relevante neste contexto. E pronto, obviamente, este somatório da capacidade adaptativa, onde temos as variáveis todas a nível social, com o impacto potencial dos fenómenos, tanto a nível de calor como a nível de frio, que dá a vulnerabilidade das habitações e o facto de Bragança ser um dos piores concelhos de Portugal. E pronto, obviamente estas ferramentas todas que foram dadas, com o manual, com a folha de cálculo, com o sistema de informação geográfica, as fichas, com o ENMAP, ou seja, todas estas ferramentas são fundamentais para o cálculo desta vulnerabilidade e dos passos seguintes a dar e o trabalho seguinte a fazer, que caberá a todos nós e às autoridades locais e a parcerias entre os municípios e atores privados e não só, e também entre o grande desafio que é a reabilitação, e tu estás, Vera, no Reabilite, os instrumentos financeiros que também disseste, o desafio que é a reabilitação de edifícios residenciais e condomínios e o investimento e que cabe a cada um fazer, e muitas vezes há muito pouca sensibilidade e muito pouca disponibilidade para investimentos a nível de condomínios e em prédios urbanos, e acho que todos temos a noção de como funcionam as assembleias de condóminos, pelo menos em Lisboa, pela experiência que eu tenho e muitas pessoas de quem ouço. Antes de passarmos às perguntas, queria só relembrar que é fundamental o preenchimento da ficha de avaliação do ponto de encontro, que devem ter recebido à entrada, que é a única maneira que nós temos de saber a vossa opinião e de melhorar no futuro a organização do ponto de encontro. E calmo já, porque quero ouvir as perguntas, que sei que há centenas de perguntas na sala. Aqui a Teresa Cruz já tem. Portanto, vamos pegar aqui fazer 2 ou 3 perguntas. A primeira sessão, perguntas. Quem é que tem perguntas? Se calhar é melhor pôr aqui, temos uma, ali temos outra. Microfone. E ali temos outra. Temos aqui 3 inscrições para a primeira ronda. Teresa Craveiro, da Câmara Municipal de Lisboa. Estou a coordenar o Plano de Desenvolvimento de Saúde e Qualidade de Vida e, simultaneamente, também na rede social, o Plano de Desenvolvimento Social. Eu, mais que pergunto, é dizer que estamos completamente disponíveis para também cruzar, porque isso é uma preocupação para nós, para a saúde, é evidente, a questão do conforto, e também depois para a parte social, tudo aquilo que também nós temos hoje, os quarteirões com maior pobreza e com falta de condições de habitabilidade. Portanto, eu penso que é uma ferramenta, e dos parabéns, uma ferramenta ótima, que pode, de facto, ser trabalhada cruzando com instrumentos que o próprio município está a fazer para identificarmos quarteirões mais de alarme na vulnerabilidade social e na vulnerabilidade das condições de habitabilidade e na própria saúde. Portanto, dizer que, enquanto técnica, completamente disponível para podermos fazer esse trabalho com a Inova e
conseguimos rapidamente ter esses quarteirões, porque nós também temos todo o trabalho, neste momento, às subsecções, trabalhado no ponto de vista social, demográfico e no ponto de vista também das condições de habitabilidade, pelo censo. Portanto, estamos disponíveis para isso e é um cruzamento, que foi por isso que eu hoje também achei que era interessante vir cá para vos ouvir. Está algum senhor e temos ali outro. Boa tarde. António Santos, Laboratório Nacional de Engenharia Civil. São duas perguntas completamente diferentes. Uma, não tenho conhecimento de quais são os parâmetros técnicos que levaram a criar o cenário futuro das adaptações, das alterações climáticas. Estou a falar em termos de um aumento médio da temperatura durante não sei quantas semanas ou meses. Se é que têm essa informação, para mim era interessante tê-lo. E depois uma segunda questão, que foi agora no fim, que tem a ver com a reabilitação. É muito complicado, não é? Porque se no meio disto tudo, durante este processo, é reabilitado, vai ser difícil para ver. Está a perceber? É uma variável que está continuamente em modificação e, em princípio, a melhorar. Quanto ao RCCT e ao REG, vão ter grandes surpresas quando fizerem a análise para o REG, vai dar completamente diferente. E acho que era bom trabalhar, não com tantas freguesias, mas porque não faz sentido nenhum, por exemplo, ter Alvalade e São João de Brito, por exemplo. Não faz, não é? Zona Oriental, Zona Ocidental, Norte e Zona Ribeirinha, acho que a consistência estatística seria muito mais forte. As duas perguntas são as dos parâmetros do cenário futuro da alteração climática e o que é que fazem com a reabilitação para o futuro. Obrigado. Obrigado. Vasco Rato do ISCTE, eu quero começar por agradecer as apresentações e, sobretudo, felicitar-vos pelo trabalho, que me parece muito interessante. Há algumas coisas que eu gostaria também de perceber melhor, mas tem a ver com os meus interesses de investigação, depois posso eventualmente mandar-vos um mail. Agora, eu queria pegar no desafio, o desafio que foi lançado no fim, e dizer que eu, de facto, também não sei como é que se pode, quais são as medidas e quais seriam as políticas para se melhorar. Mas julgo ter uma ideia de como não fazer. E portanto, gostava de partilhar isso e depois saber a vossa opinião. E julgo ter a ideia de que não se deve fazer à volta da procura da rentabilidade ou do retorno do investimento da melhoria energética das nossas habitações. Porque isso, aliás, os vossos dados do tal Delta, que me parece muito interessante e por pouco que nos disse parece muito revelador, mostra bem que quaisquer medidas que se implementem e nas quais se faça investimento dificilmente terão um retorno financeiro, quanto muito permitirão, e isso já era muito importante, a melhoria do conforto. Mas gostaria de perceber melhor a vossa sensibilidade sobre isso. Muito obrigado. Pronto, então respondendo aqui à questão só aqui respondendo à questão do MEC, relativamente à questão da reabilitação urbana, portanto, é uma das limitações desta metodologia, é exatamente essa, é que não inclui aqui a componente dos edifícios que estão a necessitar de reabilitação urbana. Portanto, seria uma das áreas a desenvolver futuramente, seria incluir, considerar as taxas de renovação urbana num projeto deste tipo. Portanto, isso é fundamental, obviamente. E os já reabilitados. E os já reabilitados, porque têm comportamentos térmicos completamente diferentes. Nós estamos conscientes disso, de que é uma limitação da metodologia. Portanto, será um futuro trabalho, ou pode ser um projeto interessante, até mesmo para desenvolver à escala de um município ou de um conjunto de municípios, portanto, já com um detalhe maior. Até sem dúvida. Relativamente, não sei, queres tu mudar a responder à outra questão? Dos cenários climáticos. Pois, a pergunta dos cenários climáticos. Os cenários climáticos foram feitos pelas pessoas de física, da atmosfera, da Faculdade de Ciências, que não fomos nós.
e, tanto quanto eu sei, estão disponíveis no site do Clima Adapt local. Portanto, o que eles fizeram foi pegar em cenários climáticos futuros que existem em vários modelos climáticos mundiais e que depois têm feito um downscaling para Portugal, e eles ainda tiveram um trabalho que acho que não foi trivial de fazer o downscaling para os municípios. Não é trivial, eu também sou físico. O que eu queria saber, mas pronto, já percebi que os especialistas nessa área não estão aqui, era prever-se, uma resposta do tipo, prevê-se nos próximos 30 anos a temperatura média em Lisboa suba a 5 graus no inverno, no verão, e diminua não sei o que. Pronto, sim, portanto foi essencialmente temperaturas médias e a frequência da ocorrência de ondas de calor, por exemplo. Exatamente. Eu estou sempre a falar no calor, mas houve um trabalho enorme com cheias, como devem imaginar, e derrocadas, etc, etc. Portanto, outros fatores que não são a temperatura, mas nós trabalhamos mais com a temperatura. Ok. Obrigado. Eu só lhe queria dizer, queria discordar um bocadinho na minha análise da história da agregação das freguesias. Há sempre prós e contras. Pronto, eu sou da opinião que se devia até descer à subsecção e ao contrário da agregação, mas pronto, há sempre prós e contras. Isto porquê? Porque, por exemplo, se olharmos para a zona oriental de Lisboa, eu estou a juntar o Parque das Nações, que tem características muito particulares, com freguesias que são muito mais envelhecidas, com uma tipologia de construção muito diferente. Portanto, por isso é que nós até optámos por manter a grelha de freguesias mais detalhada que existia, que entretanto já não existe, porque tínhamos acesso à informação dessa natureza. É claro que isto é tudo dinâmico e as características das pessoas que lá moram e os edifícios vão ser reabilitados, mas sinceramente não sei se valerá a pena passar à agregação, ou ao contrário. Eu também discordo. Se calhar deixam. Não, é só muito rápido, é um comentário, não é? Não real. Se concordo consigo que indo mais fundo se obtêm melhores resultados, resultados mais concretos, mas perde significância estatística. E lembro-se que está a usar dados do censo e Expo 98, Parque das Nações e regiões limítrofes. E eu digo isso porque moro numa zona muito perto, é Parque das Nações, basicamente, e grandes mudanças existiram. E há outros fenómenos, as pessoas estão a regressar. Pronto, mas é só uma sugestão. Obrigado. Já agora faço também um comentário, pois tem razão no que está a dizer da questão da perda de significância estatística, mas a importância também de nós conseguirmos encontrar uma metodologia, pode não ser esta, outra que vá mais ao terreno, não é, mais ao conjunto das subsecções estatísticas ou dos edifícios, tem uma importância grande no aspecto até da intervenção direta em situações de emergência, etc, não é? E pronto, a identificação das pessoas quase no terreno, não é? Portanto, e isto é também um dos aspectos operacionais, por exemplo, das estratégias municipais. Pronto, nesse aspecto, talvez aí haja que desenvolver outra recolha de dados combinada com inquéritos ou coisa que valha, não é? Eu queria só fazer mais 2 comentários às outras 2 perguntas, comentários que apareceram. Pronto, e agradecer à Câmara Municipal de Lisboa. Nós também, do nosso lado, no Censo da Universidade Nova, estamos super abertos a colaborar com autarquias. Cada vez temos estado a trabalhar mais com autarquias. Portanto, agora é questão de se perceber o que é que se consegue fazer. E relativamente ao comentário do retorno financeiro que foi feito pelo colega do ISCTE, pois eu acho que eu concordo consigo. Eu acho que isto é um bocadinho complicado quando estamos a falar de vulnerabilidade e de pessoas vulneráveis e limitar tudo à questão do retorno financeiro é pobre, não chega. Também devo dizer, eu não sou especialista em mecanismos financeiros e, portanto, também não lhe sei dar aqui uma solução fantástica para passarmos. Acho que ainda temos muito trabalho. Aliás, como a Vera disse, sobre como é que vamos conseguir reduzir as vulnerabilidades. Obrigada. Se calhar passamos à segunda ronda de perguntas. Está o senhor ali atrás, Marta. Está ali outro senhor. Outros senhores. Lá ao fundo, última fila. Às escuras. Boa tarde. Armando Pinto, do Laboratório de Engenharia Civil. Aqui começava por felicitar as colegas pela apresentação do trabalho desenvolvido. Enfim, é um trabalho difícil. Cada habitação, cada fração tem as suas particularidades, não é? Portanto,
fazer uma análise a uma tão grande escala não foi com certeza um trabalho fácil. Fiquei com uma curiosidade, portanto, acabamos recentemente um trabalho sobre planos de adaptação em várias cidades europeias e, de uma forma geral, os planos de adaptação e mitigação locais normalmente prevêem medidas e soluções mais exigentes do que as regulamentares. Não é? E, portanto, propõem isso para os seus municípios e propõem também pacotes financeiros, digamos, de apoio, de incentivo, digamos, à implementação dessas medidas. Aqui neste vosso trabalho, não é? Fiquei com curiosidade, atendendo ao nível de exigência que nós temos, principalmente para o Distrito de Lisboa, na nossa regulamentação da eficiência energética dos edifícios de habitação, fiquei com curiosidade de perceber se deste vosso trabalho, para se reduzir a vulnerabilidade, não é? Deveríamos ainda de ser mais exigentes do que já somos, não é? Sabendo que hoje em dia, quando se troca uma janela, já temos exigências em termos do nível de isolamento das mesmas. Para o nível de Lisboa já me parece que é um bocado excessivo. De qualquer maneira, enfim, tinha curiosidade em perceber do vosso trabalho quais é que são as medidas com algum impacto, não é? Que identificaram e como é que os municípios receberam, digamos, essas vossas propostas para, digamos, as implementar. É isto, obrigado. Temos ali duas pessoas ali. Podem só por ler no ar quem. Penúltima fila e depois terceira fila cá em baixo. Boa tarde. António Neves, Junta de Freguesia Parque das Nações. Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho que eu aqui vi. Trabalhei durante anos em SIG e penso que estamos no caminho certo. Uma primeira nota. Sugestão. Num próximo trabalho que façam, por favor, atualizem a cartografia. Porque a zona mais densamente povoada da freguesia Parque das Nações não consta na vossa cartografia. Que era aquela zona que era de Loures. Portanto, freguesia de Sacabém dos Cabides. Nós temos 3 realidades distintas na nossa freguesia. É a zona nascente, que coincide com a zona não só da Expo 98, mas de toda a zona ribeirinha, aqueles 4.800 metros. E da zona poente, acima da linha do comboio, temos outras 2 realidades, que é Poente Norte e Poente Sul. Os edifícios são completamente distintos e, se porventura pretenderem, nós temos a desagregação total das subsecções censitárias de 2011. Podem contar com a nossa colaboração em termos de edifícios, em termos de fogos e, portanto, se entenderem que isso vos seja útil, disponham. Muito obrigado. Este senhor aqui, terceira fila. Boa tarde, meu nome é Joaquim Pescada, da empresa Manual Consulting. E tinha aqui uma primeira questão que tem a ver com os dados que foram levantados e vi que focaram-se muito, obviamente, da forma como foi apresentado, focaram-se muito nos dados da Direção-Geral de Energia, nos consumos de gás, na gás natural, de combustíveis, e penso que aqui foi completamente descurado a questão da energia que é produzida pela via térmica do solar térmico, por exemplo. Não sei se isso foi considerado, se não foi, ou se têm acesso a essas informações. Isso é uma questão. Outra questão, que tem mais a ver com o final do trabalho, que estes trabalhos são importantes, obviamente, em termos teóricos. A grande questão aqui, penso que as grandes necessidades reais que as pessoas têm, ou que quem queira fazer uma reabilitação do edifício, é o que é que eu tenho que fazer, e de que forma é que eu tenho que fazer, que materiais é que tenho que usar, como é que os tenho que usar. Fala-se muito, por exemplo, há pouco que já vi aqui várias vezes, a questão das janelas, né, que são de duplos, está resolvido. Não está resolvido. A ponte térmica está lá. Se basta pôr às vezes a mão no parapeito e vê-se que a ponte térmica está lá. Portanto, não é preciso fazer uma medição exata. Portanto, é isso que falta neste tipo de trabalhos, é soluções
por vezes podem ser muito económicas, podem resolver problemas de conforto térmico hoje em dia. Vou começar aqui por responder à questão do Presidente da Junta de Freguesia, da parte das nações. E nós temos consciência de que a cartografia que foi utilizada neste trabalho é a cartografia que foi possível utilizar, que é a cartografia relacionada com as subsecções do INE de 2011. Não, mesmo que houvesse disponibilidade de algumas freguesias para nos dar outra informação, isto é um estudo comparativo entre os vários municípios e, portanto, tínhamos de ter alguma coerência nos dados que temos, quer nos dados cartográficos, quer nos dados também relacionados com os indicadores sociodemográficos. Por isso é que ficámos com a escolha dos limites cartográficos de 2011. Mas para o futuro, se precisarem, nós sim, pronto. fotomapas. Claro. Sim. Georreferenciados. Georreferenciados, sim, senhora. Portanto, esse é um outro aspecto que tem que evoluir, que o projeto poderia evoluir, não é? Agora para incorporar, digamos, a nova configuração das freguesias. Temos os efeitos de maré diretos, temos vulnerabilidade sísmica, temos tem muitos dados, realmente. Deslocação de massa invertente, temos isso tudo georreferenciado. Cotas altimétricas, tudo. Sim, senhora. A outra questão que eu queria comentar era a questão do Joaquim Pescada, relativamente ao último ponto que comentou muito bem, a falta de guias, de manuais que possam orientar, digamos, na construção mais adaptada, não é, a estas questões das alterações climáticas. E o comentário que eu faço é que este projeto incorpora isso, não esta nossa componente, este é um estudo dos índices, mas este projeto é um projeto mais vasto, onde os municípios desenvolveram as suas próprias estratégias e muitas das opções de adaptação que eles previram foi precisamente a construção de guias standardizados que pudessem auxiliar nas técnicas construtivas. Portanto, digamos que está incorporado nessa componente das opções de adaptação e de apoio na área da construção. Portanto, não ficou descurado realmente no projeto. É porque isto é de menor importância, porque depois em termos de medidas de fundos comunitários que eventualmente possam vir a surgir, ou seja, não se cometam erros como se cometeram no passado, que é medidas avulso, medidas a granel, e completamente desajustadas, por vezes, à nossa realidade e às necessidades que cada uma das regiões possa ter, que são diferentes, como facilmente nos apercebemos nos resultados que apresentaram muito bem, são completamente diferentes. E acho que isso é importante para que, no futuro, não se cometam erros que se cometeram num passado muito recente. Sem dúvida. É esse o meu comentário. E eu só aqui para acrescentar um bocadinho, sim, nós consideramos o solar térmico, mas atenção, o solar térmico é essencialmente para o aquecimento de águas. E nós trabalhamos mais a parte do aquecimento de espaços. Estávamos limitados, e com muita razão, e é uma coisa que me preocupa, estamos limitados à informação que existe e que nem levantou a questão, mas para mim ainda é mais preocupante, é o que é que se passa com a biomassa que é consumida nas lareiras. E a verdade é que nós não sabemos quanta lenha consumimos, ou pellets, ou o que for, em Portugal. Portanto, há uma estimativa, mas é uma coisa que não passa, muitas vezes não passa pelo mercado, a lenha não é comprada, e portanto nós não sabemos em Portugal, de facto, com rigor, onde é que estamos a consumir lenha e em que tipo de equipamentos, etc. Penso que terão ouvido, isto agora para fazer um bocadinho à parte, o Diretor-Geral de Saúde, nas recomendações que fez agora por causa da onda de frio, chamou a atenção, uma das recomendações para terem cuidado que determinados tipos de aquecimento têm perigos muito grandes. Nós usamos lareiras em Portugal, os meus colegas, quando no projeto europeu e falamos em contextos europeus, eles costumam dizer a brincar, vocês em Portugal usam lenha como em África. Porque se as estatísticas que temos estão corretas, nós somos o país da Europa que usa mais lenha. É uma coisa, então, e isso também, se quer que lhe diga, até mais do que o solar térmico, é uma coisa que eu acho que cria aqui bastante entropia neste erro, nesta estimativa, porque a verdade é que nós não sabemos muito bem quanta lenha é que está a ser usada e em que tipo de equipamento. Portanto, há uma ideia, mas é um bocadinho. Eu penso que o centro de, não sei bem se o nome é este, mas o centro de biomassa que está ali na região de Pombal, penso que tem esses dados mais ou menos aferidos, porque eles cruzam muita informação com os produtores de caldeiras de biomassa, e penso que a partir disso calhar consegue-se fazer
Digo eu, não sei o que é que isso Eu acho que sim, pode-se melhorar, mas é a tal história. Eles sabem, isto é a lenha que é vendida. Claro. E há uma série de lenha que é consumida que não é vendida. E portanto nós não sabemos, na verdade não sabemos. Em Bragança, eu não sei, nem ninguém sabe com certeza quantas pessoas idosas é que ainda conseguem ir apanhar a lenha para a lareira ou já não conseguem porque já estão idosas e portanto não ligam à lareira e acabou-se. Depois permitam-me também discordar em relação ao solar térmico, porque hoje em dia, e sobretudo aqui nos concelhos aqui, que são Lisboa e de Cascais, por exemplo, o solar térmico já é muito utilizado para sistemas de climatização e há medições feitas que vos podem ajudar imenso nos vossos estudos futuros para esse tipo de situações, de preverem que o solar térmico não serve só para AQS, mas também tem um apoio bastante importante nas soluções para aquecimento central. Obrigada. Eu só queria, por causa do comentário do colega que está lá atrás, do NEC, por causa do nível de exigência da legislação, eu de facto não sou de todo uma perita na avaliação da legislação portuguesa, mas a minha sensibilidade numa data de áreas não é só em ambiente ou em energia ou a climatização, é que nós temos, acho eu, um nível regulamentar que não é mau, temos um bocadinho de dificuldade em implementá-lo. Portanto, eu a sensibilidade que tenho e que pode ser discutida não é tanto o nível de exigência do RCCTE ou do REH, é garantir que o que lá está é implementado em larga escala e depois então logo se melhora e afina por nós, diria eu. Alguma se oferece para iniciar a terceira ronda de perguntas? Duas perguntas. Muito boa tarde, sou Joaquim Mendes, engenheiro civil, motorista, mais algumas coisas pela área da construção, engenharia civil hidráulica e muito obrigado pelo vosso trabalho exposto aqui para todos nós, principalmente para mim, é interessantíssimo e não tenho perguntas propriamente, mas tenho só algumas coisas para vos deixar ficar como uns apontamentos. Nos anos 80 fui acusado de estar a construir uma habitação com cortiça sem pilares, porque foram fazer queixa à Câmara, tinham visto um prédio com um telhado em cima e só tinha cortiça à volta, não tinham visto os pilares. Então os nossos colegas foram lá verificar, porque ficaram no projeto, mas de qualquer maneira foi necessário politicamente ir lá verificar e estavam lá os pilares e a estrutura estava inteira. A partir daqui houve também uma frase muito interessante de um colega de mitologia, o Dr. Mata, que um dia há uns 30 anos, num destes congressos, disse: não se esqueçam de fazer as casas iguais desde Bragança até Vila Real de Santo António. E todos nós sabemos que no sul havia adobe, no norte havia granito, e agora tenho mais uma a acrescentar, é que há uma percentagem enorme de convecção natural dentro dos edifícios e há, já para o final do século, uma percentagem muito grande de ventilação forçada. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que há neste momento desconforto habitacional em prédios de ventilação forçada por descontrole total da ventilação forçada versus problema do gás. Temos duas preocupações: ventilação fechada à noite, consumo de gás desequilibrado com a legislação, com os esquentadores que poderão funcionar e libertar o monóxido de carbono. Portanto, temos aqui duas áreas, que é a habitação com convecção natural e a habitação com convecção forçada. É uma atenção que acho que nos merece. E também, dentro daquilo que eu tenho algumas dúvidas sobre alterações climáticas, penso que é um chavão, e quem sou eu, não sou ninguém, mas os especialistas dividem-se de um lado e do outro. Eu gostava também de começar a ouvir alterações construtivas. Isso eu penso que é um dos problemas do nosso conforto habitacional e térmico, perceber as alterações